Bom dia, pessoal. Eu sou Carlos, sou estudante de medicina da Universidade Federal do Caribe. Atualmente estou no oitavo semestre e eu sou monitor de obstetrícia e neonatologia. Eu vim aqui representando os monitores para poder falar de como foi a monitoria de obstetrícia durante a pandemia da Covid-19. Sendo assim, fizemos esse trabalho chamado Estratégias de Ensino na Monitoria de Obstetrícia da Faculdade de Medicina durante a pandemia por Covid-19. A nossa orientadora, a doutora Patrícia Brainer, que é coordenadora do módulo de Obstetrícia e Neonatologia. Então, todo esse contexto que a gente vive hoje começou em novembro, dezembro de 2019, na China, onde começaram a surgir os primeiros casos da infecção por SARS-CoV-2, que é o vírus da patologia Covid-19. Então, durante o ano de 2019 e 2020, a doença foi se alastrando pelo mundo, inicialmente na China, depois se agravou bastante para a Europa, e no Brasil chegou realmente assim com grande gravidade em março, onde foi suspensa grande parte das aulas, e o objetivo disso era que a gente respeitasse o que era protocolado pela Organização Mundial da Saúde de distanciamento social e buscar tecnologias que facilitassem a comunicação. Então, para isso, como diz esse estudo de Pereira, a gente deveria utilizar de ferramentas online para o ensino remoto para amenizar os efeitos causados na educação. Então, nisso se insere a monitoria de obstetrícia e do monitor para poder ter a construção do ensino-aprendizagem e a inserção nessas novas metodologias de ensino. Dito isso, eu, como monitor, senti uma imensa dificuldade, principalmente durante a monitoria de obstetrícia, porque era uma monitoria eminentemente prática. Então, antigamente, a gente iria ao hospital, dar plantões de 6 horas, junto com um grupo de 3 alunos, com internos, com médicos preceptores. Então, tinha uma certa aglomeração de profissionais e pacientes, e tudo isso não foi mais possível. Então, a monitoria de obstetrícia teve que ser totalmente remodelada. E foi feita uma reunião e foi pensado no que fazer para que a gente pudesse manter a essência da obstetrícia sem as atividades práticas. Então, meio que tínhamos que começar do zero. A obstetrícia é um conteúdo direto, objetivo. Vai chegar pacientes que têm um quadro clínico determinado, onde vai ter um grupo de hipóteses, e essas hipóteses vão determinar certas condutas. Então, a partir daí, a gente pensou que a gente poderia introduzir precocemente esses assuntos aos alunos, para que futuramente, quando eles adentrassem no módulo de obstetrícia e futuramente nas práticas, eles já tivessem certo conhecimento prévio para poder desenvolver mais rápido os assuntos. Então, foi o que foi feito. A gente fez uma subdivisão de grupo de monitores. Ao todo, a obstetrícia tem 6 monitores, então fizemos 3 duplas. E semanalmente tínhamos atividades com temas selecionados de acordo com a importância e recorrência na prática médica, conversando com a professora orientadora. Então, por exemplo, o tema de obstetrícia e diabetes é muito comum, muito prevalente na prática clínica. Então, esse é um tema que foi bastante trabalhado. Hipertensão na gestação também é um tema muito frequente, então isso também foi bastante trabalhado. E para isso, usamos diversas metodologias: discussão de caso clínico, produção de videoaulas, momentos tira-dúvidas e disponibilização de estudos dirigidos e produção pré e pós-testes referentes a aulas do dia. E também os monitores, paralelamente, desenvolveu uma produção de um livro para o módulo de obstetrícia, que é um livro de conduta. Então, futuramente, os futuros monitores, os futuros alunos poderão usar desse livro para poder determinar as condutas nos diversos casos da obstetrícia. Então, aqui é uma foto mostrando os monitores atuando em cada metodologia com os alunos. O primeiro é Pedro Alisson, que ele estava demonstrando como era realizado o exame físico pelo MIT. É até interessante, porque a gente usou de alguns artifícios, como bonecos, alguns ursos de pelúcia, travesseiro, e fez a demonstração
pela câmera de como fazer a medição de fundo uterino, como fazer certas manobras, como a manobra de Leopoldo na obstetrícia. Aqui a quarta foto, que sou eu, descrevendo para os alunos um exame de imagem alterado. E durante o período letivo especial, a gente fez 20 atividades. A monitoria ela continuou antes do período letivo especial também, dessa mesma forma, e durante o período letivo especial a gente foi dar continuidade ao que já estava sendo feito, adicionando alguns pontos, como os pré-testes da aula e os pós-testes na aula de obstetrícia. Ficou sendo facultativo os encontros com a monitoria, que causou uma adesão total, não tão boa. De início, a adesão era aceitável, mas com o passar do semestre, eu acredito que por ser muito cansativo, o sexto semestre, que tem grandes áreas da medicina, com a pediatria, a ginecologia, condensadas em um semestre só, então os alunos realmente ficam sobrecarregados. Eu falo por mim mesmo, que já passei pelo sexto semestre, chega um momento que é muito difícil manter atividades extracurriculares, então a adesão foi caindo com o tempo. E, no entanto, a percepção dos monitores e dos alunos foi que os pontos positivos superaram os pontos negativos. E para isso eu vou citar aqui o comentário da aluna Gisele, que ela diz, abre aspas, eu achei muito boa, os casos ajudavam a fixar o conteúdo, os monitores dominavam bem o assunto e conseguiam explicar de forma mais simples. Achei que uma ou outra aula deixou a desejar um pouco, mas em geral foi ótimo. Então esse comentário até me traz um pouco de satisfação, porque traz um pouquinho de dever cumprido. Então, para a gente poder discutir aqui todo esse processo, todas essas atividades, essa experiência de ser um monitor durante uma pandemia, mostrou que o uso de tecnologia na educação e a participação ativa do aluno no processo de ensino-aprendizagem é de extrema importância. Os alunos que tinham um ambiente confortável, que tinham um equipamento de boa qualidade, e os alunos que tinham uma vontade ativa, eles tinham muito melhor aproveitamento. Então, era nisso que se faltava a gente também fazer discussão de caso clínico, que exige que o aluno reflita, pense, raciocine e participe. A interação do aluno e a formação de pensamento crítico, obstetrícia, exige muito raciocínio clínico. E o que é esse raciocínio? É a gente pegar aquele caso que tem sinais e sintomas específicos, montar um quebra-cabeça e imaginar o que aquela paciente tem. Então, a interação com os monitores e com os alunos também se pautou nisso. Os monitores jogavam algumas ideias e os alunos tentavam montar esse quebra-cabeça para poder descobrir o que a paciente tinha e, posteriormente, fazer um certo tratamento para esse caso. Então, tem que ter um pensamento crítico, que na medicina a gente chama de nosso raciocínio clínico. E o uso da monitoria online, como foi todo demonstrado aqui, foi razoável. Eu não diria que foi tão satisfatório como a forma presencial, mas em todo o contexto eu considero como sendo razoável. Para concluir, a monitoria de forma online possibilitou a introdução das bases teóricas necessárias para o módulo de obstetrícia. Então, o objetivo da monitoria no começo foi concluído. Os alunos, eles realmente tinham a percepção mais facilitada dos assuntos durante as aulas teóricas e durante as aulas práticas que teve no início do ano de 2020, em alguns plantões que foram possibilitados no Hospital São Vicente. E o suporte tecnológico facilitou conteúdos de caráter prático pudessem ser discutidos e praticados. Então, vamos parabenizar a PRAE por ter possibilitado o auxílio inclusão digital para os alunos, porque é um suporte tecnológico de extrema importância para que o aluno consiga visualizar, ter uma boa qualidade de imagem, uma boa qualidade de som, para que as informações possam ser trocadas. Então, a monitoria se pautou, as dificuldades, os ganhos foram esses. Eu agradeço por todo esse trabalho, agradeço à professora orientadora, doutora Patrícia Braine, aos outros monitores, aos alunos participantes, e que a gente possa desenvolver ainda mais essas técnicas de estudo, essa nova modalidade de ensino, para ter o maior aproveitamento possível nas circunstâncias que estamos.